Jesus Eucarístico mudou a minha vida. Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Santa Prosa, o podcast da comunidade Dominus Salus. Hoje nós temos um convidado muito querido, fundador da comunidade católica Mãe dos Pobres, o Evandro. Mas antes, temos mais novidades no nosso programa. O irmão Hugo está estreando hoje, né, irmão? Seja bem-vindo, se apresente. Muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço o convite, né, de fazer parte desse trabalho de evangelização, né, por meio do podcast. Sim. E, assim, é só uma, né, das novidades que a comunidade tem dentro desse período, dentro desse processo, né, de evangelização. Sim, muitos, né? Amém. E aí, se apresenta para o pessoal, irmão. Gente, eu sou o irmão Hugo, tenho 29 anos, sou consagrado há 2 anos na comunidade Dominus Salus. Muito bem. E agora nós queremos apresentar a vocês o Evandro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Evandro, fundador da comunidade Eucarística Mãe dos Pobres. Estou vindo lá de Mogi Guaçu para a gente poder partilhar um pouco da história que Jesus fez e está fazendo na nossa vida. Tá certo. Seja bem-vindo mesmo, viu? Que Deus abençoe Obrigado. sua vida, sua missão, tudo aquilo que Deus confiou a você. Amém. Nós sabemos que não é fácil, mas com Ele a gente vence, né? Amém. Sempre. Conta para nós um pouquinho da sua vida, da sua história. Quem é o Evandro? Bom, hoje eu tenho 54 anos, sou casado com a Silvana, que ficou lá em Mogi Guaçu, tá cuidando dos nossos sobrinhos lá, que ela olha 3 crianças. Sim. Somos casados há 30 anos, fizemos agora em abril. Não tivemos filhos, mas temos filhos de coração, né? E filhos que o Senhor foi nos dando ao longo do tempo. Fomos dependentes químicos. Os dois. Os dois. Certo. Eu por 15 anos aproximadamente, a Silvana por 12. Né? Quando conheci a Silvana, ela não usava droga. Depois ela também se tornou dependente. Vivemos essa vida que vocês sabem que é um caminho longo, árduo, tenebroso. Triste, né? Triste, né? Vivemos no mundo do crime, vivemos todas as consequências da drogadição. Vejo o pessoal falando assim, a maconha não é droga. Como que não é? Se a maconha é a porta de entrada para todas as coisas, né? Uhum. Uma pessoa que fala uma coisa dessa não tem conhecimento de causa. Fala o que lê, né? Uhum. Maconha é porta de entrada para todas as coisas. Assim como o álcool, para mim, é uma das piores drogas que existe, é liberado. Não é? Lícito, né? E desgasta e acaba com tantas famílias e com tantas pessoas, né? Então, a gente viveu esse tempo aí de morte, uma vida desgraçada, a palavra correta é essa, né? Longe da graça de Deus, longe de tudo que é bom, destruindo a nós, as pessoas que nos circuncidavam, e tudo que passava pela nossa história. Mas essa história tem um fim bonito, né? Eu creio que Deus ele tem assim uma dinâmica, e é uma frase que a gente diz e a gente partilhava muito: feridas que se transformam em missão. Olha só. Deus faz isso com a gente, né? Feridas que se tornam missão, feridas que curam as feridas dos outros. Já pensaram nisso? Sim, importante. É o mistério de transfigurar a ferida, né? Exato. Então, enquanto em outro momento ela era só uma dor dentro da nossa vida, chega um determinado momento nesse encontro com o Senhor que dela não é mais tanto a dor, tá? A cicatriz, mas jorra a vida, né? A vida para os nossos irmãos, é bonito mesmo. Isaías 53, por tua chaga, Senhor, fomos curados. Esse nós conhecemos. Né? O nosso carisma. Exato, por isso eu tô citando. Exatamente. Que legal. Né? Legal. Por tuas chagas fomos curados. A gente só entende isso com vivência. Não Sim. basta estudo. Sim. É preciso encarnar, né? Por isso o Verbo se fez carne.
para que ele falasse com propriedade da nossa humanidade. Por isso Santo Agostinho vai dizer, né? Quer conhecer Jesus Deus? Conheça primeiro Jesus homem, né? Que às vezes a gente pensa que a gente é anjo. Sim. E não somos, Não né? somos. Graças a Deus que não somos, né? E Deus nos faz experimentar da nossa humanidade, da nossa miséria, da nossa fraqueza, para que a gente possa entender que sem Ele nós não somos nada, nada, nada. É verdade, é verdade. E dentro desse processo, né, de caminhada, de encontro com o Senhor, a gente está vivendo agora esse mês, né, esse mês da solenidade do Sagrado Coração. E não há só a solenidade do Sagrado Coração, mas também a solenidade de Corpus Christi, né? Dentro desse teu processo de encontro com o Senhor, conta pra gente como que foi esse momento crucial, onde os teus olhos se abriram, né? Nesse passo inicial de conversão, né? Sabemos que você já pertence à igreja, já tem uma caminhada dentro da igreja. A gente vai falar sobre essa tua experiência do amor à Eucaristia, mas entrando dentro da igreja, onde foi aquele momento que você fala assim, nossa, meus olhos se abriram e eu comecei a iniciar um processo de conversão? Porque a gente fala às vezes, eu me converti com tal idade. Não, na realidade a conversão não acabou. Ela começou. Eu me converti com tanto tempo. Não. Iniciou o processo de conversão naquela idade. E como que foi isso pra ti, né, dentro da tua história? Qual que foi o momento, assim, crucial? Então, a gente casou na igreja, eu e a Silvana, né? Embora vivemos essa vida, nós fizemos até um voto no dia da gente não usar nada para casação, saber o que a gente... Olha pra você ver. A gente não tinha consciência de igreja, nós casou na igreja porque a Silvana queria vestir de noiva. É verdade. Tá certo, sim. Eu briguei com o padre na hora lá do sacramento, porque ele queria os padrinhos e eu levei os meus amigos evangélicos para ser padrinho no civil, porque eles não iam entrar na igreja, né? Tá. E o padre queria os padrinhos do civil que precisavam assinar o documento. Eu falava, eles não vêm aqui não. Eu não vou celebrar esse casamento. O senhor celebra? O senhor celebra? Olha lá quanta gente minha veio de São Paulo para participar do casamento. Eu arrebento essa igreja tudo. Não tinha noção do que era, Não, né? O de jeito sacramento. nenhum. Vocês estavam com que idade, assim, aproximadamente? 27 anos. Os dois estavam com essa Ela idade. 26. A gente tem um ano de Um ano de diferença. diferença, certo. Então, eu não tinha noção nenhuma de igreja. Eu rezava o Pai Nosso quando jogava futebol. Joguei futebol há muito tempo. E tinha que tomar cuidado no final para não gritar, né? Um por todos, todos por um, como a gente faz lá no vestiário. Então, nunca tinha participado de uma Santa Missa. Eu afundei na droga de uma tal maneira, né? Eu já tinha passado por tudo, já tinha sido preso. Nós éramos o terror lá do bairro, conhecidos assim, eu e a Silvana. Tá. A nossa casa era um antro, onde quem roubava ia lá partilhar as coisas, quem pegava droga ia lá para fazer, para vender. A gente mesmo muitas vezes vendia droga, não porque a gente era traficante, mas para a gente ter, para consumir muitas coisas erradas. Nem testemunho de Jeová batia lá na porta, para ser sincero, né? Então, nesse ponto eu já tinha, né, passado por tudo, como eu disse, cadeia e tudo mais, e eu tinha começado a trabalhar, porque eu estava em Surse, que é tipo uma... Eu tinha que ir lá assinar todo mês, né, e precisava estar trabalhando. Então eu comecei a trabalhar, é que eu esqueci o outro nome que eles falam, e não quero nem lembrar também. Não faz mais parte, graças a Deus. Então eu estava trabalhando, só que o que eu ganhava do meu trabalho era tudo para consumir drogas, para usar droga. A gente continuava dependente profundamente de cocaína, de maconha, e com isso álcool e tudo. A gente queria, né, entorpecer. Qual era a área que o senhor atuava? Eu atuo até hoje, sou caldeireiro, né? Nesse momento, eu perdi tudo. Perdi o trabalho, perdi a casa que era da minha tia, ela disse que precisava da casa. E a Silvana também perdeu o trabalho. E aconteceu um fato. Nesse desemprego, eu fui pescar com os amigos. Pescar que nada, né? Eu fui lá para fumar maconha e beber. Uma desculpa, vou pescar. Eles foram pescar e a Silvana estava fazendo um curso no Senai, deixei um bilhetinho para ela. Fui pescar, volto logo, te amo.
Mas de tarde a gente voltando, né? A gente morava em Poços de Caldas na época, na represa do Palmeiral. A gente estava voltando e pegamos uma tempestade muito grande. E a gente teve que parar o carro, parou no bar. Eles foram para a mesa de sinuca e eu fui pro balcão. Pedi uma cerveja e um rabo de galo, eu lembro até hoje. E tinha um homem, pense num guarda-roupa, porta dupla, daqueles grandão, senhor de cor, sabe? O nome dele era Emboava, nunca mais esqueci. Eu nunca mais vi ele também. Nossa. Se eu achasse ele, eu dava um beijo na cara dele. Porque ele foi o protagonista da minha mudança. Olha só. Porque eu bebia, comecei, já não é muito bonito, né? E bebia, fazia umas caretas, e eu acho que ele pensou que eu tava fazendo careta pra ele. E ele tinha pedido uma cerveja também, mas não tinha aberto ainda. Ele quebrou aquela garrafa na minha cara. Nossa. Do nada. Foram... Perdão. Imagina. Eu tomei 53 pontos na cara. Fiquei desfigurado. Naquela noite foi inchando, foi tomando cores, ficou verde, azul, vermelho, preto. E eu fiquei 15 dias sem pôr a cara pra fora. Na rua. E eu olhava aquilo no espelho e comecei a me perguntar. Falei, eu não quero mais essa vida, né? Por quê? Por que eu tô passando isso de novo? O que eu tô fazendo nessa terra, afinal? Pra que eu existo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero mais essa vida. Eu tava conversando com Deus, né? Sem saber, às Sem vezes. saber, Né? é. Meu sogro chegou naquele fim de semana que eu sarei e falou, prepara suas malas que eu tenho trabalho para você onde eu tô. Ele estava num lugar chamado Fortaleza de Minas. Era uma mineradora que estava construindo lá na Serra do Níquel. O lugar só tinha um ônibus que chegava de manhã, era o mesmo que saía de noite. Então você entrou naquela cidade, você estava pego. Estava lá. Estava lá. E eu deixei a Silvana. A gente sempre se amou, né? Onde você vê um, tá o outro. Até hoje a gente é assim, a gente não tem filho. É só nós dois. E eu lá naquele lugar já tinha feito os testes, já tinha passado, já tinha pego o ticket lá para registrar no hotel, para comer, né? Tava tudo certo. E naquele dia, na quarta-feira, eu tinha feito as coisas lá e saí meio-dia. Eu tava ficando na casa que meu sogro era supervisor lá. Tava ficando nessa casa que ele ficava, tinha outros supervisores. Só que ele chegava às 7 horas da noite. Eu saí da firma 1 hora, almocei e vim. Então eu fiquei numa pracinha. E como eu disse, era uma cidade antiga ainda, né? Então a pracinha tinha uns megafones. Hoje eu sei que aqueles megafones eram lá da igreja. E tava tocando uma música que a Silvana cantava muito, lavando roupa, da Elba Ramalho. Né? Que fala, teu cheiro doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, teu amor. E aí as lágrimas já me desceu do olho. Eu falei, gente, eu não posso ficar aqui. O que vai ser da Silvana? A Silvana cheirava muita cocaína. Ela ficou viciada de uma tal maneira que ela acordava me pedindo. Nossa, difícil. Os presentes que a gente ganhou de casamento, a maioria a gente trocou na biqueira. Né? Pra ela poder cheirar. Compulsão. É. Naquele momento eu falei pra Deus. Olha o que eu pedi pra Deus. Se o Senhor me levar embora daqui, porque como que eu vou negar um serviço que o meu sogro me arrumou? Né? Mas se o Senhor fechar essa porta, eu mudo minha vida. Nunca mais vou usar droga, não vou mais roubar e vou pra igreja. Ah, pra que eu falei isso? Quando meu sogro chegou às 7 horas, ele falou, meu filho do céu, não sei o que aconteceu, é ordem lá do alto, eu como supervisor não tenho o que fazer. A vaga que tinha pra você entrar fechou. Mas espera uns 15 dias que eu vou ver se eu consigo consertar. No outro dia eu tava pegando Já tava voltando ônibus pra casa já. e voltando pra casa. Cheguei em casa meio-dia, na quinta-feira. A Silvana não tinha nem penteado o cabelo. Eu costumo falar que ela tava igual o Rei Leão. Ela xinga. Porque o cabelo dela é muito fininho, né? Então enrola.
Entrei assim, dei um beijo nela e falei: a partir de hoje eu não uso mais droga, não roubo, não faço mais nada de errado. E domingo eu tô indo para a igreja. Se você quiser vir comigo, muito bem. Se não, o que eu posso fazer? Ela falou: problema seu, você quer virar careta. Eu não vou morrer com o meu pretinho. Meu Deus. Falou assim para mim. E a Silvana, ela nunca aprendeu a bater a cocaína, enrolar o baseado. Eu que tinha que fazer isso, né? Então, eu passei toda essa aprovação, ainda tinha que enrolar, acender para ela, bater as carreiras para ela cheirar, sem usar. E Deus me deu força, eu consegui. Só pode ter sido ele, né? Quando chegou no domingo, Imagina. eu falei: pô, indo pra missa, você vai? Vou. Então não usa mais nada. Vamos de cara limpa. Fomos. Igreja Nossa Senhora das Graças em Poços de Caldas. Ficamos parados 1 hora na porta da igreja. Enquanto acontecia a missa, não tivemos coragem de Não entrar. conseguiram entrar. Porque nós era o escândalo do bairro, todo mundo conhecia a gente. Eu falava pra ela: entra. Ela falava: entra. Você quis vir aqui, eu nem aqui não queria estar. Ruim Voltou, gente, era um morro. Vocês já foram em Poços de Caldas, né? Eu não, Eu acho nunca que os fui outros também. irmãos chegaram. É pura montanha lá. A rua que eu morava era um... Gente do ladeirinha, céu, só né? de lembrar já cansa. Voltamos embora pra casa, não entramos na igreja. Passei mais uma semana de tortura e na quarta-feira ainda me chega um abençoado, não vou falar outro nome que não pode. Eu podia fazer a oração que o irmão Alexandre me ensinou, né? Oração do recolhe. Recolhe ele, Senhor. Evandro, 10 horas da noite. Fui lá na casa daquele meu primo traficante, ele me deu um negócio aqui, eu não uso. Eu lembrei de você, vim trazer Ei. um patuado de maconha. Ninguém dava maconha pra ninguém, mas ele deu. Ah, então. Que coisa. Peguei aquilo, a Silvana acho que falou assim: agora ele vem. Agora ele não aguenta. Já foi correndo pra cozinha, voltou com uma cera de cigarro. Falei: o que você vai fazer com isso aí? E eu quebrando aquilo, né? Dispensei logo o rapaz. Mas quando ela menos esperou, eu corri para o banheiro, era bem na reta, assim, ó, joguei dentro do vaso e tchá! Ela: não! Acho que era a resposta que Deus queria, né? Eu acho que naquela hora Deus bateu o martelo de vez. Passou a quinta, a sexta, na mesma situação, a Silvana irredutível. No domingo de novo, fomos lá. Paramos lá na porta outra vez. Entra, Silvana. Não vou entrar, entra você. Entra, não, eu vou embora. Eu falei: não, vamos entrar, hoje não entra. Mas não entrava. Quando que vê, parou uma senhorinha do nosso lado, pegou no braço de cada um assim, falou: vamos, porque Jesus está esperando vocês. E entrou com a gente para dentro da porta da igreja. Isso que é o bonito, né? Naturalmente a gente sabe que as pessoas nos olham, né? Mas o nosso primeiro movimento quando a gente tá vivendo uma vida afastada de Deus é assim: todo mundo tá olhando só pra poder meter o dedo. É. Só que tem aquelas pessoas que estão ali e que elas estão olhando, vendo, né? Deus dá aquela graça, o Espírito Santo age dentro da vida dessas pessoas. E elas são esses instrumentos de Deus na nossa vida, né? Verdade. De nos dar esse salto. Porque o movimento, pelo que você vai falando, que era isso que Deus estava esperando de ti, né? Dar um salto. Mas é um salto no escuro. Porque olhando com toda certeza para tua história, para aquilo que você já havia vivido, a dependência que tinha sido criada, né? A tomada de consciência, tá? Essa realidade eu não consigo sair sozinho. Sim. Eu vou precisar de uma força, e não é uma força puramente humana. É uma força sobrenatural. E aí Deus dá os seus meios, né? Vai dando os seus meios e vai permitindo situações onde a gente é provado a dar esse salto, né? Mas que bonito, continue, tá? Irmão. Interessante. O papo tá bom, né? Aham. Pessoal, convido vocês a curtir, comenta, compartilha. Se você conhece alguém que está passando pelo mesmo problema do Evandro, que a esposa dele também já passou, manda esse podcast, manda. Porque depois ele vai deixar o contato dele no final, né? Para poder também ajudar essas pessoas. Porque ele não é uma exceção, não. Ele é uma regra. Precisa acontecer isso na vida de todos os dependentes. E o Santa Prosa de hoje está uma bênção, não é mesmo?
Mas tudo isso que você está vendo acontecer é graças a Deus, em primeiro lugar, mas também aos nossos patrocinadores. Nós temos o Caipira Veículos, a Liga Entulho, o Santiago Automóveis, o Autoposto Demarque, a Casa de Freios e o Galiego Transportes Pesados. E eu convido você, se quiser patrocinar o Santa Prosa Podcast, que entre em contato conosco. O link vai estar embaixo na descrição. E assim você também vai nos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Continua aí seu testemunho que, olha, tá agregando muita coisa. Entramos na igreja igual cavalo. Com as duas tampas do lado, não olhava para lado nenhum. Medo Achei até a de fileira, olhar, né? a 8ª fileira do lado esquerdo, no central. A gente se sentou nos 2 primeiros lugares na beira. Não sabia fazer nem pelo sinal da Santa Cruz. Não sabia. Não sabia rezar o creio. Não sabia nada que estava acontecendo ali. Mas, no momento que o sacerdote ergueu a Eucaristia, eu sabia que ali estava Jesus. Ele me deixou ver. Ele me viu. Como eu disse ao Dunga, o olhar de Jesus, como ele olhou para Pedro e descansou em Pedro o olhar, naquela noite ele descansou sobre o Evandro o olhar. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Veio na tua memória aquela tua experiência da questão da desfiguração, né, que você havia vivido também? Sim, com toda então, certeza, né? Dentro de, às vezes não de uma maneira consciente, mas trazia aquilo ali. Porque não é só o aspecto físico, é só um traço, né? Porque a alma tá ferida, né? A alma tá toda manchada, desfigurada. Podre, né? no pecado. Podre né? no pecado, e o Senhor volta. Essa passagem é uma das passagens que me encanta também, porque é esse mistério, né? De Deus, que ele se coloca na nossa condição, ele se rebaixa, ele quer estar desfigurado para poder viver essa experiência de condescendência conosco, né? É muito bonito. Jesus me olhou daquela forma, me permitiu vê-lo. Eu não sabia, assim, teoricamente, estudiosamente, não sei nem que palavra usar, mas eu sei que Jesus estava ali na minha frente. Ele me lavou, chorei, comecei a chorar, fui sendo batizado no Espírito. Estou falando isso hoje, no decorrer do tempo eu fui hoje você tem o conhecimento. o que aconteceu. Jesus foi me batizando no Espírito Santo e a Silvana me batendo no espírito de porco, né? Porque ela falava para mim, Meu Deus. para, porque você tá me matando de vergonha, tá todo mundo olhando para nós. Eu falava, deixa eu com meu Deus. Né? Olha para você ver, deixa eu com meu Deus. Sendo que até então meu Deus era a droga. Porque a droga é uma idolatria. Sim, com certeza. Né? Jesus me lavou. Eu não tinha primeira Eucaristia, eu não tinha crisma, eu não tinha nada, só tinha batizado. Eu não sei como é que nós casamos, até hoje. Porque hoje eu vejo o pessoal ir casar, precisa de tanta coisa. Sim. Como Deus, né, providenciou. Minha família não era de igreja, e a maioria não é até hoje. Mas Jesus me escolheu. E o mais bonito, passou-se uma semana novamente. Eu já tinha tido esse encontro que vocês não têm noção. Eu fiquei 3 dias procurando na Bíblia onde estavam os evangélicos que falaram de Jesus Cristo e não achava. Quando eu achei, eu li os 4. Eu passava a noite lendo a Bíblia para saber quem era esse homem, quem era esse Jesus que tinha me alcançado. No domingo seguinte, o Senhor deu a missa para o grupo de oração da paróquia.
conduzir um momento de perdão. A Silvana que contaria legal isso, né? Ela disse, hoje ainda ela me falou no telefone, Deus preparou aquele momento para mim. Foi para mim aquela missa. Uma semana depois, ele teu disse, encontro pessoal com Jesus. Ele disse, a Silvana estava ainda irredutível, usando droga. Ela foi na igreja porque eu fui na igreja. Ela tinha pedido em oração essa transformação, né? Olha. Porque sem ela fica meio estranho que eu vou perdendo. Mas ela tinha feito essa oração a Deus para que transformasse eu primeiro. E aí no domingo seguinte ela adentrou a igreja e o senhor do grupo de oração mandou que a gente se ajoelhasse e lembrasse dos nossos pecados. E ela disse que naquele momento Jesus foi passando como que esse filme que você citou aí agora há pouco, do passado, né? Da podridão, da escuridão, da onde Jesus, aonde ele foi, onde ele desceu para buscar. E eu chorava assim, né? Ela chorava aos berros. Eu não sei como é que o Padre Heraldo conseguiu terminar aquela missa. Ele era um homem branco. Era, não é, né? Tá vivo ainda. Do zóio azul. Ele tava vermelho. Tanto que numa reunião da renovação, ele falou ainda, cadê os frutos da renovação carismática? E eles citaram, o Evandro com a Silvana. Ele falou, esses dois são fruto da Eucaristia. Eu vi o encontro dos dois. Né? Olha que lindo isso, né? A gente pensa às vezes que o sacerdote está lá no altar. Não, eles estão ligados em tudo, conhece cada ovelha, sente falta daquelas que não vão, né? Eu vi o encontro dos dois. Eles são frutos da Eucaristia. Eu me chamo assim, eu nos chamo assim, um milagre eucarístico. Assim como aconteceu um milagre em Lanciano, né? Assim como aconteceu em Loreto, em tantos lugares. Eu fui fazer um estudo para falar sobre os milagres eucarísticos. Gente do céu, eu não sabia que tinha tantos. São muitos, né? São muitos. É muitos mesmo. Né? Assim, quando você dá uma olhada, você fala, meu Deus, eu não imaginei que tinha tudo isso. Nós também somos o milagre eucarístico. E para vocês terem uma noção, os bandidos, os irmãos de crime, lá de Poços de Caldas, falaram essa frase pra gente. Para nós, vocês não precisam falar de Deus. Nós sabemos que Ele existe. Nós estamos vendo o que Ele está fazendo na vida de vocês. Olha só. E como é bonito, né? Porque é um mistério, né? Esse desejo de Deus da nossa cooperação na salvação das almas. E ver como que a nossa história, mesmo com muita dor, com muito sofrimento, muitas das vezes o principal instrumento que Deus quer usar para salvar aquela pessoa, para resgatar aquela pessoa que está naquela determinada situação. Porque às vezes tem aquela visão de que, o Beltrano desde pequeno era perfeitinho e que, eu não, dentro de uma fase da minha vida eu vivi todo rebelde, então esquece, para mim esquece, não tem como eu poder retornar, viver esse encontro com Deus, a não ser que eu tivesse começado isso bem antes. Mas a gente vê que na prática não. Deus tem um tempo certo, um tempo oportuno para a conversão. E a pessoa certa para ser o auxílio na conversão daquela pessoa, daquele outro, né? E é bonito mesmo, é muito bonito. Hoje a gente vê cada vez mais, por exemplo, a realidade da juventude, né? Quantos jovens feridos, distantes. Alguns dias atrás tive a experiência num movimento de jovens. E ali você via, não precisou nem de ministério, não precisou de fazer todo um trabalho, preparar. Só no momento que você vai colocar a mão para rezar pelo jovem, você vê que ele já tá todo balançado, todo machucado. E aí eu lembro que o tema trabalhado foi o tema da castidade. Você toca na ferida, você mexe ali no negócio que... E aí, quando você vive essa experiência de você ter vivido essas feridas, e aí você testemunha aquilo, nossa... Se você vê no olhar dos jovens, né, esse ânimo, essa experiência, há esperança. Porque quando você vai se viver numa vida de pecado, essa virtude teologal, né, parece que ela vai sendo apagada,
E a esperança de reencontrar com o Senhor, a esperança de mudar a vida, parece que ela não se dá, né? E que bonito, que bonito. E aí, esse processo aí foi o tempo aí de... quanto tempo após o casamento de vocês, né? Até essa 2 anos. experiência de encontro. Foi um período de 2 anos certinhos. Que demais. Com 2 anos de matrimônio, nós tivemos essa experiência. E para você ver como eu não tinha noção do que estava acontecendo, de quem era aquele homem que eu vi na Eucaristia. Como eu disse a vocês, a renovação abraçou a gente, né? Um mês depois ia ter um encontro. E eu digo, assim como a Silvana diz, Deus me deu um domingo, Deus me deu aquele encontro, nos deu aquele encontro. Tava tendo vigílias, antigamente se fazia isso, né? Hoje em dia a gente quase não vê mais esses momentos de adoração intercedendo pela experiência de oração. Era uma experiência, não era nem seminário. Nós já foi direto na experiência de oração com a irmã Sandra, de São João da Boa Vista, uma mulher do fogo, Sandrona Preta, não sei se tiveram o prazer de conhecer. Eu não conheci. Ela morreu agora no templo. também não. Ela era coordenadora do Ministério de Cura e Libertação, Certo. né, de São Paulo. Ela foi num tempo. Uma das mulheres mais ungidas que eu tive o prazer de conhecer até hoje. Ela morreu no tempo da Covid e faz muita falta, né, com certeza. Mas intercede por nós. Eles estavam fazendo a preparação para este encontro e estava lá a âmbula, hoje eu chamo de âmbula, com aquele... Esqueci o nome. O paninho que cobre a âmbula. Era todo em crochê, trabalhado. O véu que é colocado. Aquele véu, cima, né? sim. Eu fui lá abrir para ver o que tinha lá dentro. O povo veio desesperado. Irmão, você não pode pôr a mão aí, irmão. Mas foi na pureza do meu coração, na inocência. Eu falei, mas por quê? Porque Jesus está aí. Eu falei, mas ele não cabe aí dentro. Eu fiquei inconformado. Eu falei, como Jesus está aí? Aí poxa, parece que deu um... Eu falei, aquele do altar. Olha só. É ele. Ali nascia um adorador. Ali era germinada a adoração no meu coração. A partir daquele momento eu comecei a comer a Bíblia. Eu não li, eu comia. Eu andava 12 quilômetros para participar da Santa Missa todo dia. Na ida e na volta. Nesse encontro com a irmã Sandra, Silvana foi batizada no Espírito Santo, repousou. Diz ela a visão que ela teve. Um homem vindo no barco, e aquele homem jogava a tarrafa assim, em cima dela, e quando a tarrafa bateu sobre ela, ela... Olha. Eu não senti nada, eu tive um encontro mariano com Nossa Senhora numa dinâmica que uma irmã conduziu, chamado Telefone de Maria. Com certeza vocês já ouviram falar. Sim. Sim. E eu fui tocado nessa dinâmica e eu tive uma experiência também com Nossa Senhora. E eu digo até hoje, quanto mais eu conheço Nossa Senhora, mais eu me apaixono por Jesus. Quanto mais eu me apaixono por Jesus, mais eu conheço Nossa Senhora. Ela foi me levando para o sacrário. Eu ia, então, de manhã para a Santa Missa, 12 quilômetros, rezava um rosário para ir. Voltava 12 quilômetros, rezava outro rosário para voltar. Não aceitava carona. Aproveitando o tempo, né? Sim. Não aceitava carona. Quantas vezes me pararam, vamos, eu te ajudo a chegar. Preciso terminar o que eu comecei. E o Santa Prosa de hoje está uma benção, não é mesmo? Mas tudo isso que você está vendo acontecer é graças a Deus, em primeiro lugar, mas também aos nossos patrocinadores. Nós temos o Caipira Veículos, a Liga Entulho, o Santiago Automóveis, o Autoposto Demarque,
a Casa de Freios e o Galiego Transportes Pesados. E eu convido você, se quiser patrocinar o Santa Prosa Podcast, que entre em contato conosco. O link vai estar embaixo na descrição. E assim você também vai nos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Foi por um tempo necessário, oportuno e que me fez crescer na intimidade com Deus e com a Virgem Maria. E dentro dessa tua caminhada, né, a gente sabe que, além desse teu encontro, o Senhor também, ele te confiou outras realidades, né? Mas me tira uma outra dúvida que eu acabei esquecendo de perguntar. Naturalmente houve as dificuldades, né? Porque há esse processo de encantamento com a aproximação. O Senhor, que é misericordioso, ele vai abundando o nosso coração com o seu Espírito Santo, né? Curando as nossas feridas, vivendo esse processo de restauração interior. E naturalmente a gente começa a tocar a realidade e também tocar as feridas do próximo, né? Já tocava antes. A questão é que vai descobrindo, opa, a igreja também é toda ferida. Exato. Não era só eu que era o ferido, mas quando você começa a conviver em comunidade, você vai vendo essa realidade também. É até engraçado, né? Quantas vezes a gente entrou na igreja e escutava os outros falando, né? Esses drogadinhos ou usou droga, agora pensa que virou santo. Julgamento. Sim. Mas Deus foi muito generoso com a gente. A gente participou desse encontro de oração. Quando foi numa fazenda, a gente dormiu no chiqueiro. E que maravilha, gente. As mulheres no estábulo e nós no chiqueiro. Dormia rezando terço e nós não queríamos ir embora daquele lugar. Quando o encontro acabou, a gente chorava. E o povo tocando nós, vocês têm que ir embora. Tchau, né? Já foi. Ficamos loucos, gente. O povo nosso falou assim, vocês eram loucos por estar de droga, agora tá louco por quando esse tal de Jesus queria internar nós. Ficamos loucos. Ai do coitado que parasse na nossa reta. 2 horas de oração era pouco. Começamos a rezar as 1000 Ave Marias, eu e ela, todos os dias. Deus foi trabalhando. Adentramos na paróquia, no grupo de oração. Com o passar do tempo, o Padre Heraldo, pela nossa história de vida, viu que estava nascendo uma nova realidade na igreja, chamada Pastoral da Sobriedade, com a campanha, né, Vida Sim, Drogas Não. E mandou a gente para Belo Horizonte para fazer um curso para a gente fundar essa pastoral lá em Poços de Caldas. Na verdade, foi a primeira do sul de Minas. Participamos, acho que, do 2º Encontro Nacional de Formação e fundamos lá a Pastoral de Sobriedade, que hoje se alastrou, né? Tão necessária, uma realidade tão boa da igreja, que ajuda muito, tanta né? gente, tantas mães, porque é uma dinâmica que trabalha a família toda, porque um dependente adoece pelo menos 4 pessoas. Sim. Né? Mas até 8 ao seu redor na família, né? Que ficam doentes e sem saber que estão doentes. Acham que é normal. Então, Pastoral de Sobriedade. Por um tempo vivemos lá em Poços de Caldas, depois vim para Mogi Guaçu. E aí nos deslocamos, né? Eu arrumei um trabalho aí que me consumia muito tempo. Demos uma afastada da igreja. E a Silvana conta que ela não tinha mania de fazer caminhada. Ela acordava e ia caminhar, rezando o terço na pracinha e conversando com uma outra pessoa, falando da necessidade, né? Contando a história e falando da necessidade da igreja, que estava sentindo falta, tudo. E uma pessoa que vinha atrás dela, do grupo de oração, ouvindo a história, chegou nela e fez um convite: venha participar com a gente do nosso grupo de oração. Vamos participar. Aí logo de cara colocaram nós numa liturgia da missa. E a gente fez a leitura. Era pra gente fazer, na verdade era pra mim fazer os comentários. E eu peguei o livrinho pra fazer os comentários, mas os comentários estavam tão bonitos que eu não mudei nada. Eu pus os do livrinho. Eu falei, quem sou eu para fazer algo diferente disso, né? Tá lindo.
E aí o povo da renovação, o padre vai matar você, o padre era brabo. Aham. Que nada, o padre adorou o jeito da gente ler, ainda convocou, porque lá na Páscoa ele era muito rigoroso, né? Ele escolhia quem ia ler, não admitia erro. Chamou a gente, aí o povo ficou com dor de cotovelo. Oh, meu Deus. E como se não fosse muito, a gente tinha 2 meses de grupo de oração, nem pregando estava indo, o padre colocou a gente à frente do grupo de oração. Ô pai, apanhamos, hein? Mas ficamos 5 anos lá, na realidade. Olha, vocês ainda ficaram 5 anos ainda à frente. É, 5 anos. Aí mudamos de bairro, achamos por melhor participar de outro. A gente era ministro também da Eucaristia, somos até hoje, né? Uhum. Nós já passamos por 5 paróquias. Quando a gente muda de bairro, eu acho que não, né? Tem um porquê, né? Esse povo fala, a gente tem que crescer onde Deus nos plantou, mas espera lá, se Deus sopra algo, a gente precisa seguir o sopro, Tem que né? estar Então atento, a gente pensa assim, poxa, eu vou sair daqui para ir lá na outra paróquia, tem uma paróquia aqui do meu lado, por que Deus me colocou aqui? Deve ter algo, né? Então a gente vai, conversa com o sacerdote, é assim, assim, assado. Então em todas as paróquias que a gente passou, a gente é ministro da Eucaristia, né? E a gente vê isso também como um chamado de Deus, né? Uma participação na graça inicial, Sim. né? De poder estar sempre em contato com o Santo Corpo de Deus. E a gente, então, passou o tempo, e aí o pessoal lá de Poços de Caldas fez um encontro da Pastoral da Sobriedade e chamou nós para dar um testemunho lá. E tinha um irmão lá chamado Fernando, da Coordenação Nacional. Ele olhou quando viu a gente, né? Viu a gente pregando, viu a gente testemunhando, falou, vocês são de Mogi Guaçu, né? Eu falei, somos. Então, eu tava olhando lá, não tem Pastoral da Sobriedade lá, por quê? Aí sabe quando dá aquele chacoalho? Nem eu não sei. Não, mas vocês precisam fazer algo, as pessoas lá precisam da pastoral. Gente, aquele homem tacou fogo em nós sem saber. Chegamos em casa, Aí tudo que vai fazer é ficar pensando nisso. 3 noites sem dormir, perguntando o que o senhor quer, senhor. Vamos conversar com o padre da paróquia do Rosário. Padre, nós queríamos fazer isso, isso e isso. E ele falou assim, ó, volta daqui 2 semanas que a gente conversa. A gente queria a resposta àquela hora, você imagina esperar mais 2 semanas. Mais 2 semanas. Era sem só dormir. nós dois. Eu falei, Senhor, tá, vamos pedindo a Deus e vamos rezando. E Deus colocou umas pessoas no nosso caminho. Nós vamos trabalhar com vocês. Na véspera que nós ia lá dar a resposta para ele, não tinha ninguém, só nós dois. Aí Deus... Apareceu esse pessoal, 5 pessoas. Olha, Começamos a Pastoral de Sobriedade lá em Mogi Guaçu. Depois expandimos ela para Mococa. Já havia uma em Santa Cruz das Palmeiras, que o padre Reginaldo Carreira tinha começado. E tá lá hoje ajudando tanta gente. E aí foi nesse momento que Deus começou a pedir algo a mais. Nesse trabalho que você estava fazendo, né? Essa pastoral da sobriedade, chegou a aparecer ali para vocês pessoas no qual vocês conviveram? Naquele tempo que vocês estavam totalmente entregues ao uso de drogas? Chegou a Não, aparecer porque alguém? a nossa drogadição foi em Poços de Caldas, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas lá apareceu. Lá apareceu, sim. naquele Nós período que tava fizemos lá. um encontro lá de experiência de oração, nós levamos 11 pessoas da dependência para esse encontro. Eles quase acabaram com o encontro. Nossa. Acho que a gente não estava preparado para receber eles ainda, sabe? Aham. Mas foi bom, eles, né?
Hoje eu tenho contato com alguns que se encontraram, né, que mudaram de vida, outros infelizmente Infelizmente não, morreram, né? Acabaram falecendo. né? Mas tem alguns que sobreviveram, que entram em contato, falam, poxa, sua vida ajudou a nós, né? Inspira, né? É. E assim por onde a gente passa contando a nossa história, né? Acho que cria uma esperança naqueles que já não acreditam mais. Porque é assim que as pessoas falavam da gente. Esse não tem mais jeito. Falavam pra minha mãe. Minha mãe é uma pessoinha desse tamanho, de 1,5 m. Era, né? Deus a tenha. Uhum. Esse não tem mais jeito, não. Mas pra ela tinha. Quantas vezes aquela mulherzinha entrou dentro da biqueira pra catar eu. É assim mesmo. E se precisasse, dava em mim. Batia mesmo. Né? Eu fazia bagunça na rua. Dentro de casa tinha dono. Tinha que ter ordem. Nunca levei problema da rua pra dentro de casa. Né? Minha mãe não permitia. Dei muito trabalho. A polícia invadir, tirar todo mundo da cama. Nossa. Né? Com visita. Chegou a tadinha da minha mãe, passou muita vergonha. Tanto que no dia da minha conversão, Deus me levou a pedir perdão a 112 pessoas. Meu Deus. É, eu fui batendo de um por Atingiu um, muita perdão por gente, hein? isso, perdão por aquilo, pessoas que eu espanquei, pessoas em quem eu atirei, pessoas que eu lesei, furtei. Tinha um homem de uma loja que ele falou, meu filho, só de você ter encontrado Jesus pra mim, você não precisa pedir perdão de mais nada. Esse homem eu quase levei ele à falência, coitado. E a minha mãe? Eu pedi perdão pra minha mãe de tudo que eu fiz ela passar, né? Meus irmãos. Meus irmãos até hoje me beijam onde tiver meus sobrinhos. Me beijam. Muitos irmãos me beijam. Eu fico imaginando o alívio do coração da tua mãe, né? Porque Ixi, imagina toda uma tadinho. vida batalhando, uma vida lutando, e a alegria em saber que, claro, há todo um processo até o momento da nossa Páscoa, mas valeu a pena. Sim. Cada ida, né? Ela foi em Caída paz travesseira, nesse cada sentido. sofrimento, cada dor, tudo valeu a pena. É o mistério da cruz que vai se encarnando na nossa vida, cada pessoa de uma maneira diferente, né? Em uma realidade, mas dentro da tua vida, da vida da tua mãe, principalmente, né? Que Sim. que Minha mãe consolo, né? É assim, ela não era de igreja, Uhum, mas a minha mãe me ensinou tudo que era correto. uhum. Nunca permitiu eu ficar com nada de ninguém. Todas as vezes que eu chegava com alguma coisa lá em casa, ela fazia eu ir lá devolver, né? Teve que trabalhar muito, né? Teve que estar ausente um bom tempo, mas, né, no melhor dela, ela me criou. Eu julgava ela, eu culpava ela, e depois eu entendi que ela deu o melhor dela pra mim. Minha vida, né? A mãe ama mais um filho, não. A mãe ama aquele que mais precisa naquele tempo. O mais doente, O né? mais doente, é. E os outros irmãos não entendem isso. Não tem né? nada, Nunca. nada. Não, a mãe prefere fulano. Talvez fulano precise mais, né? Então eu consegui amadurecer isso tudo antes dela partir. Eu consegui me reconciliar. A minha mãe... quando eu ia pescar, ela falava assim, passa aqui, pega dinheiro pra você trazer peixe pra mim. Ô, Vando, vem cá, a mãe fez berinjela. Ela sabe que eu adoro, né? Berinjela parmegiana. Bom, hein? Berinjela Olha. frita com farinha. Mãe fez berinjela. Coisa linda, gente, que falta, que saudade. Ah, quem tem mãe, aproveite cada minuto, cada segundo. Porque você não sabe a falta que ela vai fazer. Foi muito triste, né? A partida da minha mãe foi muito dolorida. Foi uma situação muito dolorida, uma enfermidade muito... que judiou muito de nós. Fiquei muito doente, acho que foi por isso. Né? De ter que ter cuidado dela. Tive que abandonar tudo para cuidar dela. E faria tudo de novo, abandonaria tudo outra vez. Né? Não abandonei a Eucaristia,
Mas de resto todo, eu não tinha como, nós é só em 3 irmãos. Pensa bem, uma pessoa 105 dias no hospital e na UTI, e você tendo que cuidar, você tendo que olhar, você tendo que ir dormir lá. E depois ela saiu, ela teve uma paralisação dos rins e ela teve um AVC por conta disso. E precisava da hemodiálise, e cada vez que ela fazia a hemodiálise, ela tinha um novo AVC. Nossa. Então ela foi ficando... Gente, minha mãe gritava o tempo inteiro, era desesperador. Teve um dia que eu tava no hospital com ela, eu corri na capela, eu chorava. Eu falava, pelo amor de Deus, minha Santíssima Virgem Maria, a senhora que esteve aos pés da cruz, me ajuda. Eu não tô aguentando mais ouvir minha mãe gritar dessa forma. Ela cessou naquela noite. Aí depois ela parou de vez e o médico nos noticiou que ela não conseguiria fazer a hemodiálise e ela ia morrer. Ele falou bem assim. Ela precisa da hemodiálise, mas ela não tem como fazer hemodiálise, ela vai morrer. O organismo não aguentava. Podem mais. começar a se preparar. E com toda certeza era algo que já te gerava uma certa ansiedade, com toda certeza. Sim. E na medida que houve uma notícia dessa também. Eu pedi a São Miguel, né? E a São Padre Pio. Eu consagrei ela aos 2. E foi uma batalha muito grande pela alma da minha mãe. E a gente estava fazendo a quaresma. E eu consagrei a minha mãe a ele. E no intermeio da quaresma vem São Pio. E eu pedi a São Pio que ele viesse buscar minha mãe. Né? Sim. E naquela sexta-feira, na madrugada, o Espírito Santo me deu uma inspiração. E eu juntei todos os irmãos, porque nesse momento a gente se machuca, a gente se fere, né? Porque é muito dolorido para todo mundo e um machuca o outro. Quem tem um enfermo na família sabe o que eu tô falando. Que tem que cuidar, que tem que trocar fralda, que tem que dar banho, que tem que pegar no colo para movimentar, pôr na cadeira de roda. Quem cuida adoece junto muitas vezes, Sim. né? Então, para minha irmã, tadinha, foi muito sufocante. E esses 20 últimos dias, então, foi assim. Nessa sexta-feira eu juntei os meus irmãos, as minhas irmãs e o meu irmão que estava em São Paulo. A gente fez uma videochamada para ele participar da oração de perdão. Fizemos uma oração de perdão entre nós. E depois dessa oração de perdão, que a gente se abraçou e ele lá de longe pedindo perdão e, né, que a gente chorou, se arrependeu. Eu falei para eles para que a gente falasse para a mãe tudo o que ela significava para nós. Minha mãe estava inconsciente. Ela não acordava fazia 3 dias. Quando a gente começou a falar, ela foi ouvindo um por um dos filhos, a lágrima corria do olho dela. Ela ouvia, com certeza ela ouvia. Naquela noite eu dormi. Eu encostei no sofá, porque ficava um sofá assim diante da cama, aquelas camas hospitalar própria. E saía como que um ranho assim da minha mãe. A noite inteira eu tinha que ficar limpando aquilo para ela não sufocar. Quando deu 3 horas da manhã, eu me ajoelhei diante daquela cama e pedi a São Miguel Arcanjo. E ele me falou ao coração: sua mãe vai amanhã. A Silvana falou assim, na hora que a gente amanheceu o dia, vamos em casa pra gente tomar um banho. Eu falei, Silvana, não vou. Minha mãe vai partir hoje, eu preciso estar aqui. A gente passou aquele dia inteiro de agonia. E eu limpando aquilo de tempo em tempo. Quando deu... E tinha um pessoal, né, que era uma cuidadora que ajudava a gente.
e uma equipe lá, eles foram auxiliando a gente para que ela não parasse em casa. Porque senão demora muito para ser retirada, Ah, demora. né? Então a gente foi monitorando e na hora H a gente viu que era a hora dela ir. Chamamos a ambulância, fomos com ela para o hospital. Nós chegamos lá no UPA, eles não acreditaram, falamos, nossa mãe tá indo, só um paliativo, porque ela tá morrendo, não precisa fazer nada. O médico tinha aconselhado a gente a dar a morfina, mas para os órgãos não começarem a explodir, né? Então vocês pedem um paliativo, porque o médico vai saber. E o médico muito atencioso, as enfermeiras fizeram pouco caso da gente, vocês não sabem. Tá bom. Quando o médico chegou, ele falou, tá bom. Não quiseram pôr o biombo. Minha mãe morreu na frente de todo mundo. Sabe aquela... Eu saí pra fora. A Silvana falou assim, vai lá fora. Eu fico aqui. Eu fui lá fora onde estavam minhas irmãs, lá num ponto de táxi, sentado num banquinho. Eu falei assim pra elas, a mãe tá acabando de parar. Vou lá. Eu entrei, ela tinha acabado de dar o último suspiro e o médico já tava falando, pega o aparelho pra fazer o teste. Sim. Pra ver se estava morta. Aí eles foram pro biombo. Mas todo mundo já tinha visto ela morrer. Minha irmã gritava no hospital, graças a Deus, acabou. O sofrimento dela, Tanto né? sofrimento dela e dela. Sim, de todos, né? Eu não sei como minha irmã ainda consegue ficar naquela casa, porque a cama era de frente do quarto dela. Como não imaginar que Nossa Senhora viveu algo semelhante, né? Sim, por isso que eu No disse. sentido de dar essa... É o nosso nascimento, né? No momento que o Senhor está no alto da cruz, que Ele entrega o seu Espírito, claro, a gente vê toda a dor, mas Nossa Senhora com toda certeza, ali mesmo sofrendo com tudo aquilo, sim, acabou. Nasceu, é como a experiência do nascimento de um Passou. filho, né? Passou muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, e agora nasceu. Agora nasceu. Enquanto você ia falando, como não lembrar um pouco da experiência de Santo Agostinho, né? Você vê Santo Agostinho, a experiência de conversão dele não se dá no início da vida dele, mas se dá com 30 e poucos anos. E aquela mãe que intercede, aquela mãe que suplica a Deus, aquela mãe que Não desiste. luta sozinha muitas vezes. E Não aí perdeu a esperança, quando né? tá no final da vida dela, já vendo o filho convertido, o filho aderindo à fé, mãe, eu posso dar meu filho já que eu precisava, o meu consolo, né? Como não lembrar de tudo isso, não fazer uma ligação de tudo isso, com cada vez que você ia vendo as lágrimas escorrendo no olho dela, na medida que ela ia ouvindo o pedido de perdão e ao mesmo tempo a alegria, o louvor a Deus pela vida de vocês, pela luta de vocês. E o Santa Prosa de hoje está uma benção, não é mesmo? Mas tudo isso que você está vendo acontecer é graças a Deus, em primeiro lugar, mas também aos nossos patrocinadores. Nós temos o Caipira Veículos, a Liga Entulho, o Santiago Automóveis, o Autoposto Demarque, a Casa de Freios e o Galiego Transportes Pesados. E eu convido você, se quiser patrocinar o Santa Prosa Podcast, que entre em contato conosco. O link vai estar embaixo na descrição. E assim você também vai nos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Ela tinha um respeito pelo nosso testemunho muito grande, né? Ela tinha muito orgulho. Muito orgulho. Com certeza ela foi parte ativa da minha conversão. Amém. E intercedendo, né, por essa missão, porque isso é o mistério e a beleza da nossa fé. A morte não é o fim, mas é uma passagem, né? Para a verdadeira vida. Verdade. Né? Que a gente está lutando, a gente está na batalha, mas há aquela esperança que continua viva dentro de nós e que é a força do Espírito Santo. Faz parte, é o processo. É só o nascimento para uma verdadeira vida, né? Essa é a nossa fé, é o que cremos e é o que esperamos também. Com a graça de Deus, com o socorro do Senhor também, né? Amém. O seu testemunho, ele arrasta, né? Arrasta, convence, converte, né? Amém. Então eu convido você, meu irmão, mais uma vez, curta e compartilhe. Se você também tem um testemunho assim, ou quer deixar
alguma pergunta, alguma dúvida, coloca, né? Que nós depois a comunidade corre atrás para estar respondendo, porque é muito importante tudo isso que esse irmão está partilhando conosco, né? Esse mundo de hoje ele é cruel, né? É cruel e as pessoas estão se afundando, sim, nas drogas, né? Engolidas, né? E quando nós conhecemos pessoas assim, que carregam esse carisma de trazer a vida de volta, né? Aquele que já, pelo mundo, está condenado. Sim. Mas para Deus, não. Nós temos que compartilhar isso, todo esse conteúdo. Irmão, conta para nós como que surgiu a comunidade. Então, quando a gente veio lá de Poços de Caldas desse encontro, como eu disse, a gente ficou meio doido, né? Sem dormir, clamando a Deus o que ele queria. Simultaneamente com a pastoral da sobriedade, a gente começou a ir para a rua, ao encontro daqueles que ninguém quer, com a cara e com a coragem. E foi algo assim que foi crescendo. Aí a gente começou, no primeiro ano fizemos o Natal dos irmãos em situação de rua, fizemos numa praça, né? Juntamos aquela multidão de irmãos de rua. A polícia queria a morte, né? Os gestores de segurança, prefeito, eles querem... Colocou o povo para trabalhar, sim, literalmente. Eles querem libertar-se disso, né? Eles não querem problemas, eles querem solução. Mas a gente fazia um trabalho bom e temos contatos bons, né, com o Robertinho Esperança e Vida, aqui de Campinas. Sim. Onde a gente está sempre lá, a gente vai, participa dos retiros lá, prega para eles. Já fomos pelo menos uns 5 retiros deles lá, né? Um lugar que eu gosto muito de estar também é Fazenda da Esperança, onde a gente mandou, na época da pandemia, 43 irmãos em situação de rua para Fazenda da Esperança, em comunhão com a comunidade Lumen, né? Que estava naquele projeto Com Deus Tem Jeito, mas aí veio a pandemia, era para ter ido para Canção Nova, mas já foi direto para Fazenda, né? Tá. E Padre Haroldo, a gente tem esses contatos, temos o contato de algumas clínicas para o estado de Minas Gerais, né? Em Poços de Caldas principalmente. E a gente começou, né, a auxiliar essas pessoas e as pessoas em drogadição, né? Que não tem como a gente correr disso, até hoje, né? Não tem como a gente correr. São mães que nos procuram, o que eu faço? É lógico que a gente vai aprendendo a deixar a família fazer a parte que é dela. Certo. Porque senão eles não vivenciam, eles deixam o filho com a gente e se retiram. Mas a família precisa participar, né? Mãe, pai, irmão, quer que o seu filho, que o seu irmão seja livre? Ajuda ele. Você precisa entrar no processo também. Faz parte, né? Faz parte, é parte tua. É você que vai prestar conta dele a Deus, não sou eu. Né? Exato. Os pais vão prestar contas dos filhos que Deus lhes emprestou para os levá-lo de volta para a casa do pai. Então a comunidade cresceu dessa forma. A gente foi aprendendo isso com o Padre Léo, né? Excepcional, Padre Léo. Nós tivemos essa graça, né, de nascer nesse tempo de Padre Léo, de Padre Zé Augusto, de Padre Jonas Abib. Monsenhor deu uma bênção especial para nós na primeira vez que a gente foi na Canção Nova. E a frase que rege a minha vida é dele. Meu filho, não desanime, não desespere, seja fiel, reze, seja obediente à igreja. Seja obediente à igreja. Quando você pensar que tudo está perdido, Deus vem e transforma todas as coisas. Olha, isso fazem 26 anos. Eu nunca me esqueci dessa frase. Ela faz parte da minha vida. Ela faz parte da minha história. Quantas vezes ela encarnou, né? Naquilo que a gente viveu. Porque a gente já
levantou, caiu, levantou, caiu. Não digo de voltar à droga, não. Não. O que Deus fez, ele fez. Mas eu digo assim, que nem como essa pastoral de sobriedade vem embora para Mogi Guaçu. Parece que a gente é uma nuvenzinha, sabe? Que carrega de água e despeja aquela tempestade e dali a pouco Deus leva aquela nuvem para ir despejar chuva em outro lugar que está precisando. Não deixa a gente criar raiz. Nos lugares secos, né? Isso mesmo. Então, eu tô ficando louco. Eu achei que eu tava ficando louco, né? Falei, poxa, e a gente precisa ir se adaptando àquilo que Deus quer, não o que a gente quer. Sempre, E isso né? é tão difícil. Você esperar o que Deus quer fazer, você quer fazer o que você quer fazer. Mas a gente não quer esperar o que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é muito melhor. É igual aquele casulinho que entra a lagarta. Se você tirar ele antes da hora, vai morrer a lagarta. Tudo tem Mas seu se tempo, o tempo certo acontecer, aquela lagarta vai se transformar numa linda borboleta. né? Sim. Que a gente vai querer até tirar foto, Verdade, né? verdade. Então não podemos atrapalhar o plano de Deus com a nossa correria, com a nossa inconstância. A gente precisa saber esperar também. Sim. Esperar também é santo, né? Esse mistério de viver como uma criança nas mãos de Deus, onde, tá, você sabe que Ele é o teu pai, o tempo vai te dando essa experiência do amor dele por ti, mas Ele te conduz. É. E aí, vamos parar aqui? Ele, não para aqui não, continua. Anda. Não, mas vamos parar. Não, lá também não. A gente tá indo pra algum lugar. E Deus, nesse tempo de hospital com a minha mãe, a gente percebeu algo. Que Deus nos dá essa visão, né? De ver o sofrimento do irmão. E a gente viu, eu levando a minha mãe para fazer a diálise, quantas pessoas que vêm de outros lugares passar fome. E a gente está gestando isso no coração de Deus e no nosso. Para a gente começar um novo trabalho, uma nova missão. Estou me recuperando. O padre falou para mim, você precisa cuidar de você. Precisa. Primeiro. Sim. Você não está em condição de ajudar ninguém. Você precisa se ajudar. Fica quietinho no teu canto lá. Vive o tempo de Deus como Elias. Eu estou vivendo com Elias. Falei para Camila, né? Naquela árvore em que o anjo chega, faz um cozido, dá-lhe de comer. Mas ele não anima, ele dorme de novo. Volta a dormir. Aí o anjo volta, enviado pelo Senhor. A palavra diz claramente. Sim. Cutuca ele e fala, ei, levanta, come, bebe, porque longa é a tua jornada. Olha a Eucaristia aí. Que não pode faltar, né? Que é o nosso alimento. É. Às vezes, não que as pessoas verbalizam isso, né? Mas a maneira de pensar. A Eucaristia é para os puros, é para os bons. Muito pelo contrário. A gente vai aprendendo nessa caminhada. Não, a Eucaristia é o meu pão porque eu preciso. Porque eu sou o que mais preciso, o que mais necessito. Eu necessito de um socorro que não é um alimento terreno. Sim. É um alimento sobrenatural. Isso Porque aí. eu não sei o que vai se dar. Eu só sei que eu vou tocando a minha miséria, eu vou tocando a minha fraqueza. Deus vai nos permitindo isso, né? Olhar cada vez mais com clareza a nossa limitação, a nossa necessidade. E a Eucaristia não é uma estrela de bom menino. Como era a história do Kiko? Prêmio. Um prêmio, não. Muito Prêmio pelo da contrário. santidade. Não é? É o nosso Já alimento pensou para se fosse isso, caminhar. onde eu estaria? Ninguém, né? Todo mundo, aliás, né? Ninguém. Nem nós, né, irmão? Não aguenta. Não. Não aguenta. É o nosso sério isso? sustento, o nosso Sério. sustento. Você tem noção de quanto o Padre Léo foi julgado por isso? De ir na zona, fazer lá a missa? Ah, foi. Sofreu. Sofreu, mas Ele venceu. falava pra nós. Fala, segura. Segura porque vocês vão apanhar demais. E o C, olhando as tatuagens, né, falou, você já fez essas merda? Cobre isso aí pelo menos agora com as imagens de santo. Pra Padre tampar- Léo falar. É, Aham. pra tampar Direto essas e reto, imagens né? do Padre Léo demônio. sendo o Padre Léo.
E eu tampei mesmo. Uhum. Passei tanta dor que quando eu fiz as outras eu tava drogado, né? Não sentia nada. Tava Agora essas eu anestesiado, fiz né? na raça, chorando, gemendo. Eu nem voltei para dar retoque, só fiz para tampar mesmo. Tampar. Uma imagem de Jesus, uma imagem de Maria. Agora, E de tudo isso, foi assim que surgiu a comunidade. E como ela é hoje? A comunidade tem o carisma de fazer o coração eucarístico de Jesus conhecido. Olha que bonito, hein? nossa, que É, Profundo. sendo gerado e educado no coração de Maria. Olha, lindo. Como Jesus foi Como a gerado. igreja. Sim, como a Jesus, igreja, exatamente. né? E por isso que eu disse, quanto mais eu fui conhecendo Nossa Senhora, mais eu vou me apaixonando por Jesus. Quanto mais eu me apaixono por Jesus, mais ele vai me colocando nos braços dela. Porque ela é a educadora. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, vai dizer que Maria, ela é a perfeição da igreja já. Sim, com É certeza. aquilo que a igreja deve ser, como Maria, né? Ouvidora da palavra, guardiã das bênçãos e das graças de Deus. Aquela que sai a trabalho, não quer a frente. Ela, Vai ser ela faxineira. nos coloca no caminho, né? Ela nos ensina a servir. Serva, eis aqui a serva do Senhor, beleza de silenciar, né? do Do silêncio. silêncio. Poder encontrar a Deus, como você ia trazendo esse exemplo de Elias, né? Porque a experiência ápice é o silêncio, né? É esse. Vários estrondos, mas na hora que ele tem um encontro com o Senhor que dá uma nova mudança dentro da vida dele, se dá nesse silêncio. E Nossa Senhora, como não falar de silêncio, né? Dentro dessa caminhada. E com toda certeza, esse silêncio também foi envolvendo toda a tua vida, o teu relacionamento com a tua esposa, o trabalho com eles também, né? Porque Sim. para escutar tem que silenciar, senão esquece. Tem alguns frutos, né, que faz a gente se alegrar, continuar. Como eu disse, hoje a gente não está fazendo trabalho de rua. Hoje eu estou vivendo esse tempo de escuridão, Uhum. de silêncio. Os discípulos de Emaús, Elias, esse tempo de ouvir o Senhor e quando ele fala, queima-nos hoje, eu estou com o coração queimando. Porque o primeiro ouvido que vai escutando é o meu. Então, eu escutando a minha história, eu vou penetrando novamente no mistério de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, naquilo que ele fez e faz na nossa história, que já passou pela vida de tanta gente. Eu tenho plena certeza que carisma não é aquilo que nós fazemos. Carisma é aquilo que nós somos. É algo encarnado. É algo que, independente de eu fazer algo, ele está em mim. Quem olhar pode perceber, pode beber, pode degustar, pode se alimentar, né? Quem não se alimenta da presença do irmão Mazali? Quem não se alimenta? Eu me alimento. Toda vez que eu chego perto dele, eu quero tirar uma casquinha. Ué, Tá certo. Irmão, preciso fazer um retiro lá. Venha. Né? Quem não quer? Venha, pode vir. Santidade atrai, né? Não tô dizendo que eu sou santo, não, viu, gente? Mas quem não queria ter um minutinho com São Felipe Neri? Nossa, hein? Sim, É um dos meus prediletos. sim. Com São Padre Pio, mesmo pra apanhar na cara. Aí com ele é assim, você sabe, né? Sei, ele é Não nosso tem muito também. carinho, não, né? Viu? Ele é nosso também. Tanto é que... São Pio é sobrenatural. Ele é. O que ele nos ensina. Essa intimidade com os santos anjos, que eu tenho tão forte, que já salvou minha vida, né? Por ouvir a voz do anjo da guarda, que aprendi com ele, a falar com o anjo quando a gente vem viajar, para nos trazer, para nos levar, para nos livrar dos perigos. Nossos protetores, né? Sim. Tão real. Muitas pessoas hoje não acreditam mais nessas coisas.
É a correria, né? O secularismo vai dominando, né? Tudo. Não querem mais ouvir. Não podemos generalizar, né? Não todos, né? Não. A igreja está viva, ativa. Quando acontece um encontro PHN de jovens, aí você vê, né, a revolução. Não, e que surpresa, né? O que está acontecendo nos últimos anos. Você vê um movimento assim, inimaginável, né? Sim. Tem uns grupos de jovens lá na cidade, lá, fervoroso, né? Então, não está tudo perdido. E vai ser assim mesmo. São João Paulo II profetizou, o Bento XVI também, né? Que nós precisamos permanecer fiel, nem que voltemos a ser os 12. Exatamente. Sim. Não é quantidade. Sim. É isso mesmo. Que bonito, né? Então, agora a gente já tá caminhando, né, pra parte final de todo esse momento tão rico, né, tão belo, porque aonde a gente se encontra, né, os mandamentos que Deus nos dá, aonde a gente se encontra na Eucaristia, aonde a gente se encontra nas missões, nos trabalhos, mas existe algo que é a nossa história, que é a nossa vida, que é só nosso. E como você bem falou, como que você não quer pegar uma lasquinha do outro irmão, porque a história dele é só dele, ninguém viveu, ninguém vai viver, nem o Papa, ninguém, as experiências que ele teve, o encontro que ele teve com Deus, e não fica só para ele, aquilo toca a nossa vida, né? E agora, se você pudesse resumir, né, como que uma frase, deixar um conselho, né, para aquele irmão, para aquela irmã que está em casa, de toda essa obra da misericórdia de Deus na sua vida, e que a gente sabe que a gente não sabe onde vai se dar, a gente só sabe que com toda certeza é um caminho de muita alegria e de encontro com o amor de Deus. Continuar, né? Um crescimento nesse mistério, né, do amor de Deus. Então, é como resumir em uma frase ou um conselho tudo aquilo que tu viveu. Que Jesus seja a luz a dissipar as trevas e a alegria mais profunda do meu coração. Amém. São Padre Pio. Fica comigo, Senhor. Porque está ficando escuro e eu tenho medo da escuridão. Eu tenho medo da escuridão porque eu me conheço. E muitas vezes eu sou a escuridão. Dentro de mim habita a escuridão. Então fica comigo, Senhor. E seja a luz a dissipar as trevas. E a alegria mais profunda do meu coração. Ah, se o povo soubesse que naquele altar vai se levantar o Filho unigênito do Pai. Parava de conversar na igreja e dedicava aquele momento, aquela 1 hora, a estar com Ele. Já no chuveiro já começava: Senhor, permita-me te experimentar. Que não seja só mais uma missa, um ritualismo de culto, onde eu vou para cumprir um preceito, não. Eu preciso me alimentar da tua vida, para que a tua vida encarne na minha vida. Essa é a função da Eucaristia, né? Assim como o alimento vai gerar sais minerais, proteína, tudo que a gente precisa para estar de pé, a Eucaristia vai gerar em nós os sais minerais e as proteínas espirituais para a gente não voltar a ser aquela imundície que a gente era. Ele é o penhor. Penhor da nossa salvação. Aquele que come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim. Eu nele, eu ressuscitarei no último dia. É promessa, é princípio. O Senhor não mente. O Senhor já nos ressuscita em cada Eucaristia. Quem não fez essa experiência ainda, faça. Se precisar falar para o irmão do lado, não fale comigo, fale. Eu falo muitas vezes, até para minha esposa, se precisar. Não fale comigo agora. Depois que a gente sair da igreja, a gente conversa. Esse momento é do Senhor. E nós nos dispersamos muito facilmente. Tem gente que fala assim, mas eu tô matando a saudade do pessoal que eu não vi a semana inteira. Mata a saudade lá fora, compra um frango, vai comer na pracinha, pega um guaraná, tá certo. Bate papo, conversa, fica lá depois da missa. A missa é o sacrifício do Cristo que se deu por nós.
e vai se dar em alimento, e vai ser levantado no altar outra vez, e vai vencer a morte outra vez. A nossa morte ele venceu, não foi a dele. É a nossa miséria que ele venceu, não foi a dele. É o nosso pecado que ele venceu, não foi o dele, porque ele não tem pecado. Não. Jesus não merecia estar naquela cruz. Quem merecia estar lá éramos nós, mas ele morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Não a abundância do mundo, da fartura, do comer, do beber, sem olhar para o outro, não. A abundância do amor, a abundância da graça que espalha, que transborda. Gostava tanto da renovação carismática naquele ano que eu entrei na igreja. Era ano do Espírito Santo, 98. Uma renovação fecunda, que não tinha medo de anunciar a verdade, de anunciar o evangelho, de ir aonde fosse preciso. Quantas coisas nasceram. A Domino Sala não nasceu da renovação? Nasceu. Sim. É renovação até hoje. Quantas realidades nasceram da renovação. Minha amada, querida, fundadora da comunidade Presença. Escutando, olha que doida. Os fundadores tudo doido, né? Sim. Escutando o chamado do bispo no encontro, levou um povo lá pro Pará, da onde você veio. Tá lá. Vivem lá. Até hoje. Vão de barco anunciar o evangelho, cuidar das pessoas, celebrar a vida, celebrar a Eucaristia. Então a graça de Deus nos faz sair de nós mesmos e ao encontro do outro. Nos desinstala, né? Como que o fogo, né? Esse encontro com Deus que vai incendiando a tua vida, esse fogo não fica só em ti, né? Ele vai sendo compartilhado. A gente vai, pouco a pouco, experimentando isso dentro de nós. Esse é o mistério da beleza do amor, né? O amor, na medida que a gente vai tendo um encontro com ele, quando a gente dá daquilo que a gente experimenta, ele é compartilhado, não é dividido. Não, a mesma porção que é me dada vai Cresce, sendo né? derramada, vai crescendo. Não divide, Totalmente cresce. ao inverso da lógica da matéria, Verdade. né? Vai espalhando, vai se alastrando, vai se alastrando. O Padre Jonas dizia algo assim, quando a gente o conheceu e a gente teve a oportunidade de estar com ele muitas vezes. Se te amarrarem comigo, você vai pegar fogo. Como aquelas raposas que Sansão colocou para queimar o milharal lá, matagal, sei lá o que era. Você vai pegar fogo. Se te colocarem junto comigo, você vai pegar fogo. Diz que tinha parado num trânsito. Olha para você ver a audácia. Não diria audácia, coragem. O homem parado num viaduto, querendo se jogar. Ele para do lado. Ô, meu irmão, por que você está querendo fazer isso? A minha esposa me traiu. Ele disse que naquele momento, o que eu vou falar para esse homem? Não tenho o que falar, meteu uma mão na cabeça dele, o homem repousou no espírito, foi embora, vive lá na Canção Nova. Meu Deus. Padre Marcelo Rossi. Está preparado sempre. Imagina que tamanho daquele homem repousando no espírito debaixo de uma mesa. Meu Deus. Ele conta isso. Sim, assim. É isso que nós precisamos trazer de volta. A coragem. A coragem de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Na hora que o Senhor te dá a oportunidade que aquela pessoa está aberta. É a hora. Porque a graça vai e passa. Se você não aproveitar, ela não volta. Se você não aproveitar, ela passa e não volta Não mais. volta. Talvez você não tenha mais a oportunidade. Exatamente. Eu fui rezar com os irmãos da Noia no monte. Nós em 9 drogados. Ex. Isso. Com cobertor, porque lá é muito frio. Nós estamos lá rezando. Quem aparece? A polícia. Ei. Como é que nós ia explicar que nós estávamos lá rezando? Era tudo doido, tudo fechado, tudo presidiário. Até explicar aqui. Eles passaram do nosso lado, não nos viram. Não nos viram. Foram e voltaram. E a gente ali, reunido, quietinho, não fizemos um barulho, com medo. Eles foram e voltaram e não nos viram.
Ah, irmãos, eu tive assim uns momentos de graça de Deus que assim eu pude tocar o Senhor, como naquele dia da Eucaristia, como na minha primeira comunhão, quando eu recebi o Senhor, parecia que eu tinha arrancado um dente. Aquele gosto de sangue puro, vivo na boca, que nunca me deixou esquecer do que eu estou comungando, né? E o Santa Prosa de hoje está uma bênção, não é mesmo? Mas tudo isso que você está vendo acontecer é graças a Deus, em primeiro lugar, mas também aos nossos patrocinadores. Nós temos o Caipira Veículos, a Liga Entulho, o Santiago Automóveis, o Autoposto Demarque, a Casa de Freios e o Galiego Transportes Pesados. E eu convido você, se quiser patrocinar o Santa Prosa Podcast, que entre em contato conosco. O link vai estar embaixo na descrição. E assim você também vai nos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Teve uma vez que a gente estava entregando as marmitas e tinham 8 marmitas. E tinha um lugar lá que era uma casa igual era a minha casa lá em Poços de Caldas. A gente gostava muito de ir lá, o povo não queria ir. Mas a gente fazia questão de ir lá, porque era igual. Aquela noiarada. E a gente chegava lá, saía os vizinhos. Era um lugar muito pobre. Quando eles viam que a gente estava chegando para entregar marmita, os vizinhos saíam pegar comida para as crianças, vinham as crianças. Eles não queriam ir porque tinha pouca marmita. E estava passando e o Senhor falava para mim, vai. Vai. Eu falei pro rapaz que estava dirigindo a perua, volta. Ele voltou, a gente foi. A gente deu marmita pelo menos para umas 18 pessoas e ainda sobrou as 8 marmitas. Meu Deus. Esse irmão que estava conosco, ele me mandava mensagem às 2 horas da manhã, não consigo dormir, irmão, o que aconteceu? Me explica. A multiplicação. Eu mandei essa passagem para ele. A multiplicação. Eu falei, irmão, o que aconteceu foi uma visita do Senhor a nós. Para que nós tenhamos a certeza de que toda vez que nós entramos nessa perua, o Senhor entra junto conosco. E muito mais do que isso. Naquele a quem nós entregamos a marmita, Ele está. Então ninguém... Quem que vai roubar isso de nós? Paulo vai dizer, né? A peste, a fome, a perseguição, a nudez, a enfermidade. Quem poderá nos tirar do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Evandro, foi muito bom ter você com a gente. Eu agradeço. Né, irmão? Sim, com toda certeza. É um enriquecimento, né? Porque não é só informação, né? Toda essa experiência, ela, como bem você falou, ela nos enriquece e ninguém pode tirar isso. A experiência do testemunho, aquilo que vocês viveram, que vocês ainda irão viver dentro dessa caminhada, né? Tudo isso toca, nos alimenta e também é instrumento para o nosso encontro com o Senhor também. Com toda certeza, para aquele que está em casa também. Não tem como você não sair incendiado desse Amém. Fogo. Que assim seja. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a sua presença. Nos edificou, com certeza vai edificar muitas pessoas em suas casas, né? Até onde esse podcast chegar. Então, mais uma vez eu convido você e agradeço por ter ficado conosco até agora, mas compartilhe. Eu acredito que todo mundo na face da terra conhece alguém que está sofrendo por dependência. Sim. Seja de drogas ilícitas ou lícitas, que é o caso do álcool. Né? Então, compartilhe. Compartilhe porque Deus quer entrar na vida dessas pessoas, como entrou na minha, do irmão Hugo, do Evandro, da esposa dele, e de todas as pessoas que conhecem o trabalho dele e trabalham com ele. Para você, hoje você está na UTI. Você está na UTI. Deixe Jesus cuidar. Amém. Ele recolheu o seu bem, mas não te deixou sozinho. Amém. Deixou a Eucaristia e deixou Nossa Senhora. Louvado seja Deus. Seja sempre bem-vindo. A comunidade Dominus Salus é uma hospedaria de oração. E você é um paciente. Pense nisso com carinho. Amém. Tá bom? Sim.
E a você, meu querido, mais uma vez, obrigada. E até o próximo mês, com a graça de Deus. Amém.